Episódio 16. O começo do fim, ascensão e queda dos deuses do Egito e a guerra da pirâmide. Durante o primeiro Shar depois do dilúvio, Ninhursag, Ninmah, conseguiu moderar os humores de todos os Anunnaki, eliminando as zonas de atrito. Assim, Nibiru foi novamente reabastecida de ouro e passou por acima das ambições e rivalidades entre eles. Lentamente a terra foi voltando a encher-se de vida, e com as sementes e embriões que Enki e Ninmah haviam preservado, tudo o que tinha sobrevivido por si só voltou a ser acrescentado à terra, no ar e nas águas. O mais precioso de tudo o que aconteceu naquele primeiro Shar foi a descoberta dos remanescentes da humanidade, algo que trouxe grande felicidade aos Anunnaki. Assim como nos tempos antigos, quando criaram os trabalhadores primitivos, os Anunnaki, poucos e exaustos, novamente clamaram pela ajuda dos terrestres civilizados. No entanto, a paz estava prestes a acabar. Após 3.600 anos de trégua, a tranquilidade foi destruída por Marduk. Tudo começou em Marte, enquanto Marduk e Sarpanit aguardavam o fim da grande inundação na Terra. Seus filhos, Assar, conhecido no Egito como Osíris, e Satu, conhecido como Set, se apaixonaram pelas filhas de Shamgaz, antigo capataz em Marte e conhecido no Egito como Geb. Quando retornaram à Terra, Assar e Satu se casaram com elas. Assar escolheu Haste, conhecida no Egito como Ísis, e foi viver junto de Marduk, enquanto Satu escolheu Nebat, conhecida como Neftis, e foi viver em Baalbek, junto de Shamgaz. Para entender quem eram esses Anunnaki no contexto egípcio, apresentaremos brevemente a biografia de cada um. No entanto, é importante lembrar que as tabuletas contestam algumas informações conhecidas sobre eles. Posteriormente, usaremos seus epítetos sumérios. Osíris era o deus dos mortos, além de ser a divindade da vegetação, do julgamento e do além. Set, seu irmão, era o deus da confusão, da desordem e da perturbação. Ele também era o mestre dos trovões e relâmpagos, exercendo seu poder nas margens do Egito, áreas desérticas, regiões áridas e países além da planície do Nilo. Ísis foi uma das principais divindades da religião do Antigo Egito, cuja veneração se espalhou também para o mundo greco-romano. Ela foi mencionada como uma das personagens principais do mito de Osíris, no qual ressuscita seu marido e protege o herdeiro, Horus. Essa história será reproduzida na Babilônia e entre os cristãos, como veremos mais adiante. Neftis era a deusa da morte, das trevas e protetora das almas, sendo frequentemente representada por um falcão. Shamgaz, que já havia se insurgido contra Enlil uma vez, voltou a demonstrar preocupação com os domínios da terra. Junto com sua filha, começou a incitar os Igigi e seu genro Satu, repetindo quase diariamente que Assar herdaria as terras de Marduk, conhecido no Egito como o deus Ra, deixando nada para os Igigi e para o próprio Satu e sua filha, Nebat. Assim, Shamgaz e os Igigi tramaram um golpe contra Assar com a participação de Satu. Então, em um dia propício, após elaborarem o plano, convidaram Assar para uma festa. Sem suspeitar de nada, Assar chegou para celebrar. Nebat preparou as mesas, se embelezou e, com uma lira na mão, tocou e cantou uma canção para o poderoso Assar. Satu salgava e cortava fatias de carne assada de novilho diante do irmão, oferecendo-as a ele. Como em outras ocasiões, os Anunnaki comiam e apreciavam carne, ao contrário do que pregam os adeptos do veganismo. Shamgaz ofereceu a Assar o vinho que ele mesmo havia produzido, mantendo o copo do genro sempre cheio. Assar cantava e dançava,
sem suspeitar que tramavam contra sua vida. Eventualmente, vencido pelo álcool, desmaiou no chão. Para não despertarem suspeitas entre os outros convidados, Shamgaz instruiu os Igigi a levarem Assar para o quarto. Nebat e Satu explicaram aos convidados que seria melhor para ele se recuperar e descansar um pouco. Entretanto, sem que ninguém visse, eles levaram Assar para uma câmara, colocaram-no dentro de um caixão de madeira e o lacraram fortemente. Depois, sem que os convidados percebessem, tiraram-no dali e o jogaram no rio Nilo. Asta, Asti ou Ísis, ao saber da tragédia, buscou socorro com Marduk, que ordenou o início das buscas pelo seu filho. Finalmente, após muito tempo, encontraram o caixão às margens do Nilo, mas o corpo de Assar jazia sem fôlego nas narinas. A egiptologia conta uma versão similar, na qual Osíris era um governante e rei notável no Egito, e seu irmão Sete sempre teve ciúmes de seus poderes e habilidades. A narrativa também diz que Sete ficou ainda mais invejoso quando sua consorte, Neftis, se apaixonou por Osíris. Enfurecido, Sete não conseguiu conter sua raiva e matou Osíris, atacando-o e afogando-o no rio Nilo. Prosseguindo, quando relataram a Marduk o resultado das buscas, ele rasgou suas vestes e jogou cinza sobre a cabeça. Aliás, esse costume foi adotado pelos hebreus posteriormente, sendo bastante evidenciado em várias passagens da Bíblia hebraica. Em uma delas, o patriarca Jacó age da mesma maneira ao pensar que seu filho José foi devorado por feras. E Jacó rasgou suas roupas e se vestiu com um saco, e enlutou-se por seu filho muitos dias. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 37, versículo 34. Ou quando Josué pede que Deus ouça suas preces. E Josué rasgou suas roupas, e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca do Eterno, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre as suas cabeças. Taná, Yehoshua, Josué, capítulo 7, versículo 6. Sarpanit chorava e gritava incessantemente o nome de seu filho. Enki, conhecido no Egito como o deus Ptah, também lamentou a morte do neto, lembrando-se das dores que sentiu com a perda de Abael, assassinado por Caim. Hasta exigiu vingança junto a Marduk, requerendo que Satu pagasse com a vida. Mas todos foram contra e disseram que a lei exigia que Satu desse uma descendência para ela. Hasta rejeitou a proposta e conseguiu chegar até onde estava o corpo de Assar. Antes que ele fosse enterrado, colheu de seu pênis o sêmen que lhe deu por descendência Horon, que foi conhecido no Egito como o deus Horus. Passado algum tempo depois do ocorrido, Hasta teve seu filho Horon, gerado por inseminação artificial. Cuidou e criou ele em segredo até onde conseguiu. A essa altura, Satu se declarava o único herdeiro de Marduk. Porém, diante do conselho, Hasta refutou essa reivindicação de Satu, revelando que Assar havia deixado um herdeiro, seu filho Horon. Satu ficou desconcertado e não escondeu sua ira. Assim, a vida de Horon passou a correr risco, e por isso Hasta o escondeu até que ele tivesse idade e condições de vingar a morte de seu pai. Enquanto isso, Shamgaz continuava incitando os Igigi a dominarem as terras do Antigo Egito, inclusive o Tilmun, na península do Sinai, na Arábia Saudita, onde vivia Ninmah, agora chamada Ninhursag, mas conhecida no Egito como a deusa Hathor. Todos os anos, os Igigi e seus descendentes se aproximavam do lugar de aterrissagem, ameaçando um dia tentar conquistá-lo junto com os carros celestiais.
Enquanto isso, nas terras escuras da Núbia, atual Etiópia, Horon crescia e se tornava um herói, graças aos rápidos ciclos vitais da terra, sendo adotado por seu tio-avô Gibil, que o treinou e instruiu. Gibil, também conhecido no Egito como Khepri, criou para Horon o que hoje seria um flyboard air, mas que naquela época foi interpretado pelos sumérios como sandálias aladas. Essas sandálias tinham a capacidade de fazê-lo se elevar no ar e voar como um falcão. Depois Gibil fez um arpão divino que disparava flechas, mas que na verdade era um lança-mísseis. Nas terras altas do sul, Gibil ensinou a Horon as artes dos metais e da ferraria, além de revelar o segredo do ferro para forjar armas. Isso permitiu que Horon levantasse um exército com os terrestres. Quando finalmente se convenceu de que estava pronto, partiu com Gibil e seu exército para o norte, atravessando a terra e o rio para desafiar Satu e os Igigi. Satu desafiou Horon para um combate sob o céu do Tilmun. Apenas entre os dois deveria acontecer a luta, sem envolverem mais ninguém. Satu, erguendo a voz enquanto observa Horon se aproximar, diz: Horon, finalmente chegou a hora de provar quem é o verdadeiro herdeiro. O céu do Tilmun será o campo onde determinaremos nosso destino. Horon olha para Satu com determinação e responde: Satu, sua inveja e traição não ficarão impunes. Hoje eu vingarei meu pai e restaurarei a honra de nossa família. Satu encara Horon nos olhos com um sorriso sombrio. Você fala com bravura, jovem falcão. Mas bravura não será suficiente para salvar você. Este combate será apenas entre nós dois, e sua arrogância será sua queda. Horon então ergue-se aos céus enquanto pronuncia: Que assim seja, Satu. Prepare-se para enfrentar o verdadeiro herdeiro de Azar. Satu, já dentro de sua espaçonave, com um olhar calculista, fita seu oponente. Adeus, Horon. Que o veneno da serpente o conduza ao seu destino final. Horon sente o impacto do dardo e, quase que instantaneamente, sente seu corpo enfraquecendo e cai em queda livre, ferido mortalmente. Antes de perder totalmente os sentidos, ainda consegue soltar um último sussurro: Satu, seu maldito, traiçoeiro até o fim. Satu, observando a queda de Horon com um olhar sádico e um sorriso malicioso, diz em voz alta: O poder é meu, Horon, e assim será, para sempre. Quando Rasta viu a cena, imediatamente implorou ajuda a Ningzida, conhecido no Egito como o deus Tot. Ele, que acompanhava o combate, desceu de sua espaçonave para socorrer Horon. Com seus conhecimentos na área biológica, conseguiu transformar o veneno mortal em algo benéfico para o sangue, curando o jovem. Teria Ningzida utilizado um soro antiofídico em Horon? Dias depois, quando Horon já estava recuperado, Ningzida o proveu com uma nave possante, que parecia um pilar flamejante, com luzes trocando suas cores do azul ao vermelho e novamente ao azul. A nave era mais segura e mantinha Horon protegido e menos exposto. Então ele se elevou no pilar flamejante e foi enfrentar mais uma vez o triunfante Satu, que acreditava vencer seu adversário em pouco tempo. Eles perseguiram-se por toda parte numa batalha feroz e mortal, até que o pilar flamejante de Horon foi alvejado, mas sem maiores consequências. Então, foi a vez de seu contra-ataque, lançando o míssil que Gibil havia lhe presenteado, atingindo Satu e derrubando-o. Lembramos que, nas imediações da península do Sinai, na Arábia Saudita, encontra-se Jabal Makla, ou Montanha Queimada, também chamada pelos sumérios de Monte Machu. Esse monte era equipado com instrumentos no porto espacial pós-diluviano do Sinai.
Sato ficou cego e com os testículos esmagados, segundo consta nas escrituras, mas ainda conseguia se manter de pé. Por fim, foi amarrado e conduzido até o conselho, onde foi julgado pelo crime de assassinato de Assar. Rasta apelou para que ele vivesse cego e sem condições de gerar um herdeiro. O conselho o condenou a terminar seus dias como um reles mortal, entre os terrestres e os Igigi. Horon, por sua vez, foi reconhecido como o único herdeiro de Assar. Observemos aqui que, por mais que possa parecer um fato inusitado ou curioso, o relato de que Sato ficou estéril, com os testículos esmagados, segundo as inscrições, não é por acaso. A ideia de sucessão era algo primordial para um soberano. Então, muito provavelmente, este fato não se deu ao acaso. Horon, instruído por Gibil e Ningzida, possivelmente fez algo muito específico para que isso acontecesse, mas que não foi registrado. Marduk ficou feliz pela semente de seu filho Assar vingar, mas também ficou triste, pois Horon descendia de Shamgaz por parte de mãe. Então, depois de perder 2 filhos, Marduk e Sarpanit procuraram consolo um no outro e, com o tempo, tiveram outro filho, a quem chamaram Nabu, o possuidor da profecia. Foi Nabu quem ajudou a difundir o culto a Marduk entre os terrestres. Foi também após a luta entre Horon e Sato que Enlil conversou com seus 3 filhos, Ninurta, conhecido no Egito como Montu, Nanar, conhecido no Egito como Kenshu, e Ishkur, conhecido no Egito como Sokar. Ele lhes mostrou que, no princípio, os Anunnaki haviam feito os terrestres à imagem e semelhança deles mesmos, mas que agora a descendência desses Anunnaki era a imagem e semelhança dos terrestres. Ele destacou que, primeiramente, foi Caim que matou Abael, e agora foi Satu que matou Assar. Pela primeira vez, um descendente dos Anunnaki levantara um exército de terrestres contra outros Anunnaki. Para piorar, esse exército possuía armas de metal, um segredo que até então era conhecido apenas pelos Anunnaki. É importante notar como Enlil condena as ações de traição entre os seus, deixando isso claro ao seu clã. Isso reforça o que temos repetido no canal. Enlil é frequentemente mal interpretado pelos estudiosos do tema Anunnaki, sendo visto como um pária por sua postura reta e firme, erroneamente vista como apatia ou desprezo pelos humanos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ninurta observava as palavras de Enlil, que propôs tomar medidas contra a situação atual. Enlil destacou que desde os dias em que Alalu e Anzu contestaram sua legitimidade, os Igigi não cessaram de causar transtornos e quebrar as regras. Agora os picos do farol estavam sob domínio de Marduk. O lugar de aterrissagem estava nas mãos dos Igigi, e eles continuavam avançando em direção ao lugar dos carros celestiais. Pretendiam se estabelecer em todas as instalações onde havia um enlace céu-terra. Portanto, seria necessário criar em segredo uma nova instalação alternativa. O lugar escolhido foi a terra de Ninurta, situada além dos oceanos e entre terrestres de sua confiança. No momento apropriado, Ninurta declarou a Enlil que poderiam continuar enviando ouro para Nibiru e, em caso de necessidade, também poderiam ascender aos céus. Uma reflexão aqui. Teria sido este, talvez, um dos motivos para que os Estados Unidos tomassem estrategicamente dos mexicanos as áreas próximas ao mar em tempos recentes? Por outro lado, nas vizinhas terras montanhosas, além dos oceanos e junto ao grande lago Titicaca, Bolívia e Peru, Enki também estabeleceu um novo enlace céu-terra, com uma civilização tão avançada para o seu tempo quanto os sumérios, os maias. Ningzida também se instalou ali, aos pés das montanhas onde se pulverizavam as pepitas de ouro. Era uma planície de chão firme, e sobre ela ele fez marcas para a ascensão e descida.
É importante percebermos que as tabuletas identificam alguns lugares onde Ninzida foi adorado como Quetzalcóatl pelos astecas, ou Kukulcán pelos maias. E em outros lugares como Pumapunku, Machu Picchu e Nazca, onde Enki foi cultuado como Viracocha pelos incas. Todas essas instalações primitivas espalhadas por todo o planeta serviram ao propósito da missão Terra. Como vimos, as divergências entre Enlil e Marduk estavam colocando em risco a missão Terra. Os excessos de Enki, ao evoluir o homem de Neandertal para o Homo sapiens sapiens, Adapa, e depois para o homem moderno, Noé, foram bem aproveitados por Marduk e pelos Igigi. Ao se casarem com as mulheres adapitas, levaram os tolos terrestres a acreditarem que eram seus aliados incondicionais, interessados em suas causas. Na verdade, estavam cuidando de seus próprios interesses e usando-os como massa de manobra para atingir seus objetivos. Assim, o que começou como uma bênção após o dilúvio acabou se encaminhando para um término traumático para todos eles e para todos nós, configurando-se num problema que dura até hoje: a disputa pelo controle da Terra. Reparem aqui, meus amigos, que essa situação com Marduk e os Igigi, disputando o comando da Terra através de suas matrizes de controle, religiões, sistemas econômicos, ideologias, filosofias, etc., continua até hoje. A grande maioria das pessoas nem sequer tem ideia de que estão sendo manipuladas. Então, sem que ninguém esperasse, os clãs de Enlil e Enki se aproximaram. Mas, mais uma vez, o que começou como uma bênção terminou em tragédia, quando Dumuzi, o filho mais novo de Enki, se apaixonou por Inanna, a filha de Nanar e neta de Enlil, encontrando em Marduk uma forte resistência. O amor de Inanna e Dumuzi, que não conhecia limites e era puro, acabou inflamando os corações de seus opositores, culminando em uma grande tragédia. Talvez esta tenha sido a primeira história de amor conhecida e, pela sua intensidade e tragédia, podemos inferir que serviu de inspiração para todas as outras histórias de amor que conhecemos, como Romeu e Julieta, de William Shakespeare, Heathcliff e Catherine, em O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e Ana Karenina e seu amado conde Alexei Vronsky, de Lev Tolstói, entre outras. Dentro desta linha de pensamento, podemos nos perguntar: será que a história de Dumuzi e Inanna foi o que inspirou o rei Salomão a escrever seus versos no Cântico dos Cânticos para sua amada Naamá ou para a filha do faraó? Há muita similaridade entre o que ambos sentiam um pelo outro. Lembrando que já vimos que muitas histórias narradas na Bíblia hebraica foram plagiadas das tabuletas sumérias, portanto, não é difícil imaginar que isso tenha acontecido. Como vimos anteriormente, a Dumuzi, o filho mais jovem, Enki entregou a antiga Núbia, atual Etiópia. Lá cresciam árvores de terras altas e suas águas eram abundantes. Era um lugar rico em prata e cobre, com uma enorme população bovina. Após a morte de seu neto Assar, Enki favoreceu Dumuzi em seu coração, o que deixou Marduk com ciúmes do irmão. Inanna, por sua vez, era muito amada por seus pais, Nanar e Ningal. Quando ainda era um bebê, Enlil, seu avô, sentava-se junto ao seu berço. Inanna cresceu bela e formosa, cercada por homens fortes como o avô e os tios, Ninurta e Ishkur. Ela aprendeu a competir em lutas corporais, artes marciais, com os heróis Anunnaki, tornando-se uma guerreira perigosa. Mas seus dotes não paravam aí. Com seu irmão Utu, ela aprendeu a pilotar uma nave celestial que ganhou de presente do bisavô, o rei Anu, e passou a viajar pelos céus. O amor entre Inanna e Dumuzi floresceu após o fim do dilúvio, na plataforma de aterrissagem.
Seus olhares se encontraram durante a construção das pirâmides e, a partir de então, passaram a se encontrar regularmente. A princípio, ambos vacilaram por causa da rivalidade entre os dois clãs aos quais pertenciam. Porém, quando Ninhursag conseguiu uma trégua entre os Anunnaki, eles se empenharam em deixar fluir o que sentiam, bem longe dos olhares de seus familiares, e se declararam um ao outro. Foi, de fato, amor à primeira vista. Aos poucos foram ficando cada vez mais apaixonados e dispostos a superar os obstáculos que os dois clãs pudessem lhes causar. Sempre que passeavam juntos, diziam palavras doces de amor um ao outro. O coração de ambos conversava. Havia paz, harmonia, muito amor e desejo entre eles. Foi Dumuzi quem a iniciou sexualmente, segurando-a pelas ancas e desejando tomá-la como um touro selvagem. Inanna não o impediu de mostrar seus carinhos, mas antes de finalizarem o ato, era preciso primeiro formalizar a relação junto aos familiares, para que ambos ficassem mais à vontade e dessem início a uma era de paz e harmonia entre todos os Anunnaki, unindo os clãs. A primeira a saber foi Ningal, que não se opôs e deu sua bênção. Nannar e Utu também não se opuseram e consentiram que eles avançassem. O próprio Enlil, sempre muito reticente com o clã de Enki, achou que o casamento entre eles poderia selar definitivamente a paz entre os dois clãs. Lembrando mais uma vez que Enki e Enlil se respeitavam profundamente. Por mais que possuíssem diferentes modos de ver e agir, nunca deixaram essas diferenças diminuírem seu laço fraterno. Entretanto, entre seus descendentes, a história era diferente. Por isso, as escrituras mencionam certa tensão entre os clãs. Era chegada a vez de Dumuzi convencer seus familiares. Enki foi o primeiro a saber e a dar sua bênção, concluindo, assim como Enlil, que o casamento seria uma oportunidade real de unir os dois clãs. Dutur, sua mãe e concubina de Enki, junto com todos os seus irmãos, se alegraram com a notícia, exceto Marduk. O casamento foi então anunciado, e os preparativos mobilizaram todos os parentes, que começaram a enviar presentes para o enxoval do casal. Gibil construiu uma cama toda em ouro. Nergal enviou pedras de lápis lazuli. Ao lado da cama, colocaram um pilar com os doces e as frutas favoritas de Inanna. E sob as frutas, esconderam as pedras de lápis lazuli para que ela as descobrisse. Como era de costume, Gestinanna, uma das meias-irmãs de Dumuzi, foi enviada para arranjar e perfumar a noiva. E foi aí que começou todo o problema. Gestinanna já havia sido cooptada por Marduk para apurar o que se passava na cabeça de Inanna. Afinal, ela era neta de Enlil, o maior empecilho aos projetos de poder e conquista da terra de Marduk. Achando que estava em ambiente seguro ao lado da cunhada, Inanna revelou seus planos após se casar com Dumuzi. Fazendo jogo duplo, Gestinanna ouviu tudo e fez Inanna pensar que ela concordava. No entanto, tão logo saiu dali, foi encontrar-se com Marduk para revelar as visões de governo e glória de Inanna. Ela contou sobre os planos grandiosos de Inanna e Dumuzi de criarem uma grande nação, onde Dumuzi se elevaria como um grande Anunnaki, e seu nome seria exaltado sobre todos os outros, enquanto ela seria a esposa reinante. Segundo as palavras de Inanna, ela e Dumuzi compartilhariam um status principesco e submeteriam os países rebeldes. Por ser neta do Senhor do Comando, ela daria a posição de rei a Dumuzi, mas seria ela quem dirigiria a nação que eles criariam. Marduk encheu-se de inquietação com as ambições de Inanna e incumbiu Gestinanna de executar seu plano para separar o casal. Então, antes que o casamento se realizasse e os noivos consumassem o que tanto sonharam, Gestinanna foi à morada do pastor para se encontrar com Dumuzi. Ela estava particularmente provocativa, perfumada e sedutora. Sem perder muito tempo, foi direta ao assunto, propondo que ele a fecundasse e lhe desse um herdeiro legítimo
antes que se deitasse com Inanna, para evitar que esta lhe desse um herdeiro sem direito à sucessão. Dumuzi ficou confuso com os argumentos de Gueshtinana. Para piorar sua situação, ela o segurou pela mão, comprimiu seu corpo junto ao dele e sussurrou-lhe ao ouvido para que se deitasse com ela e juntos mantivessem a linhagem de Enki. Como já esclarecemos anteriormente, não há nada de errado com o sexo entre meios-irmãos, nascidos de mães diferentes, dentro da cultura deles. Isso é uma tradição cultural entre os Anunnaki, para que a semente não se perca. O fato é que Dumuzi fraquejou diante da sedução de Gueshtinana e acabou derramando seu sêmen em seu útero, adormecendo em seguida com as carícias que ela fazia em seus cabelos e no seu corpo. Como diz um provérbio português, a raposa tem 7 manhas, mas a mulher tem manha de 7 raposas. Enquanto dormia, Dumuzi teve um sonho premonitório de sua morte, onde 7 demônios conhecidos como Galu, muito cruéis, entravam em sua morada. Eles afugentavam suas ovelhas, levavam seus cordeiros e cabritos, tiravam sua coroa, arrancavam-lhe a túnica real, quebravam seu cajado e jogavam sua taça no chão. Por fim, deixavam-no nu e descalço, o levavam preso com grilhões em seus punhos e o deixavam morrer, devorado pelas aves de rapina. Perturbado e assustado, Dumuzi acordou no meio da noite e contou o sonho para Gueshtinana. Com perfídia, ela aumentou a tensão, dizendo que o sonho não era bom e que Marduk o acusaria de tê-la violado, enviando emissários para prendê-lo, julgá-lo e desonrá-lo, acabando com sua relação com a Enlilita. Desesperado, carregando a culpa de um estupro que não havia cometido, mas pelo qual seria acusado, Dumuzi foi buscar socorro com Utu. Este o orientou a fugir para o deserto de Emush, também chamado de o Deserto das Serpentes, por ser infestado de cobras, e onde havia cataratas cujas águas abundantes tornavam as rochas lisas. Esse deserto ficava próximo à Arábia Saudita. Então, ao caminhar por entre as pedras, Dumuzi descuidou-se, seus pés escorregaram e ele caiu, sendo sufocado e destroçado por uma avalanche de água, até seu corpo aparecer sem vida por entre a branca espuma. Quando Ninagal recuperou o corpo sem vida de seu irmão Dumuzi, que boiava nas águas do grande lago, levou-o imediatamente para a morada de Nergal e Ereshkigal, conhecidos na mitologia egípcia como Anubis e Amput. Eles também são mencionados nas tabuletas como os habitantes do mundo subterrâneo, localizado no Abzu inferior, abaixo da África do Sul, em direção à Antártida. Cabe destacar que o lugar recebeu o nome de Cabo das Tormentas, no tempo dos navegadores, e que esse subterrâneo da Terra é interpretado pelos religiosos como o Inferno. Curiosamente, o Inferno estaria numa extremidade gelada do planeta. Ali, Ninagal depositou o corpo de Dumuzi sobre uma laje de pedra fria e, em seguida, comunicou o fato a Enki. Para entendermos a situação, imaginemos um pai recebendo a notícia de que seu filho morreu de uma maneira misteriosa. A reação de Enki não poderia ter sido mais previsível. Isso reforça a condição humana de todos os Anunnaki, afastando-os da condição divina que muitos tentam nos fazer crer. Aqueles que ignoram os fatos e repetem as crenças de nossos antepassados, incapazes de perceber que um Deus verdadeiro jamais reagiria com tamanha fragilidade diante de acontecimentos mundanos. Enki rasgou suas roupas e jogou cinzas sobre a cabeça, lamentando a morte de seu filho querido. Questionou o grande Criador de tudo sobre a razão de ter que passar por tanto desgosto e sofrimento, apesar de sempre ter tido boas intenções. Também refletiu sobre como suas perdas envolviam o elemento água. Ea era seu nome original, aquele cujo lar são as águas. No entanto, foi uma avalanche de águas que cobriu a terra e fez perecer sua criação. Foi nas águas que se afogou seu neto Assar, e agora, novamente pelas águas, a vida de seu amado Dumuzi se perdera.
Apesar de ser considerado um deus para a maioria das religiões, e mesmo que, nos dias de hoje, as pessoas o cultuem sem saber que ele não era um deus, Enki lamentava sua sorte e chorava suas perdas. E ao descobrir, por meio de Gestinana, que Marduk, seu primogênito, estava envolvido, Enki desesperou-se com a possibilidade de perder mais um filho. A narrativa de um suposto deus, que se lamenta para um deus superior, repete-se na passagem do Novo Testamento, quando o personagem Jesus, considerado o Deus vivo por muitos religiosos e que até então só havia agido para o bem de todos, reclama por receber um destino trágico e incompreensível. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46 e Marcos, capítulo 15, versículo 34. E aqui, precisamos refletir sobre o seguinte: teriam os compiladores do Novo Testamento buscado nas tradições sumérias o episódio que envolveu Enki e a perda de Dumuzi? Sabe-se que os evangelhos foram escritos de 40 a 120 anos após os fatos e não foram escritos por nenhum seguidor do personagem Jesus. Seriam essas narrativas evangélicas um recorte das tabuletas sumérias? Teriam esses textos sido manipulados com o objetivo de levar as pessoas a acreditarem em uma religião que só se consolidou no século IV? E mesmo assim pela força e pela violência? O que falta para que as pessoas parem de acreditar nessas narrativas e comecem a buscar os fatos do passado como realmente aconteceram? Até quando as pessoas continuarão se satisfazendo com meias verdades, que na verdade seriam mentiras completas? Por que tanta resistência em exercer a capacidade reflexiva e investigativa, permitindo que narrativas incoerentes, que só beneficiam quem está no topo, continuem a afastá-las do grande Criador de tudo? Continuam a adorar os Anunnaki como deuses, sem sequer saber que fazem isso por pura ignorância e pela recusa em sair de suas zonas de conforto. Dando seguimento, Inanna se preocupou e chorou pelo desaparecimento e morte de Dumuzi. Então decidiu ir até o Abzu, namorada de Nergal e Ereshkigal, sua irmã, que na mitologia mesopotâmica ficou conhecido como Kur-Nugi, para enterrar o corpo de seu amado. Porém, quando Ereshkigal soube que ela estava às portas do recinto, suspeitou que tivesse ido até lá em busca de Nergal. Ou seja, os deuses cultuados até hoje pela humanidade, e que incrivelmente o fazem sem nem mesmo saber que o fazem, são repletos de sentimentos mesquinhos, pouco nobres, egoístas e até maléficos. E é exatamente essa incoerência que faz as pessoas aceitarem que Deus possa ser assim, imperfeito como elas, limitado como elas, como se não tivesse um universo inteiro para tomar conta e sua função fosse apenas cuidar dos interesses das pessoas, 24 horas por dia, carregando o fardo que nenhuma delas quer carregar, por não se responsabilizarem pelas escolhas erradas que fazem. Apesar de Ereshkigal ter sido ameaçada de morte pelo próprio Nergal para se casar com ele, o medo de perdê-lo para Inanna fez com que ela se sentisse insegura e tivesse uma crise de ciúmes. Isso a levou a obrigar Inanna a deixar seus equipamentos, armas e roupas em cada uma das 7 portas até chegar diante de seu trono. Completamente nua e indefesa diante de Ereshkigal, Inanna foi acusada de tentar seduzir Nergal para lhe dar um herdeiro. Inanna até tentou explicar o que a levou até lá, mas Ereshkigal não quis ouvir nada, ordenando que Namtar, seu ajudante de ordens, soltasse contra ela 60 enfermidades. Provavelmente, a morada de Nergal e Ereshkigal comportava um grande laboratório biológico. Aliás, no Abzu, Enki fazia suas experiências com humanos, descobria ou criava vírus, além de praticar outros procedimentos científicos que podem ser incompreensíveis para todos nós até hoje. Segundo os Zeharia Sitchin,
Inanna adoeceu e foi transformada em um cadáver, pendurado em uma estaca. Entretanto, prevendo problemas antes de adentrar a morada de Nergal e Ereshkigal, ela havia instruído Ninshubur, seu emissário, para que tomasse providências caso não voltasse em 3 dias. Ele fez contato com Enki para informá-lo sobre o que Nergal já havia relatado. Somente Enki seria capaz de enfrentar Namtar. Assim, para salvar Inanna, ele resolveu enviar androides que pudessem ir à Terra sem retorno e realizar a missão em segurança. Na versão suméria, Enki fabrica 2 seres criados a partir da sujeira sob suas unhas, e os nomeia como Kurgaru e Kulaturru. Claro que isto se trata de uma narrativa limitada pela incompreensão dos sumérios do que seria um ser sintético, um androide. Esses androides pertenciam a uma classe de emissários que, como vimos, eram chamados de Galu, um termo traduzido como demônios, e que já foi demonstrado na história de Dumuzi, quando Marduk os envia em sonho para apanhá-lo. E esses androides não eram feitos de carne nem de osso. Eram descritos como seres que não têm mãe nem pai, nem irmão ou irmã, não conhecem comida nem água e voam pelos céus como guardiões. Aliás, nesse ponto, Zeharia Sitchin questiona se esses androides do folclore antigo poderiam ter retornado nos tempos modernos. Seriam eles aqueles que hoje conhecemos como Greys? Algumas teorias contemporâneas sugerem que os alienígenas Greys são seres sintéticos ou biomáquinas, projetados para coletar informações sobre a humanidade e interferir na nossa biologia e consciência. Nigel Kerner, em suas obras, descreve os Greys como roboides, formados principalmente de material orgânico, enviados como sondas para hackear nossa biologia e instalar construtos artificiais em nossa percepção e consciência. Essas teorias propõem que os Greys têm uma agenda tecnológica que envolve preparar os humanos para uma futura integração ou controle, alterando nossa evolução e capacidades naturais. Talvez, inclusive, seja deste relato que surge a famosa lenda do Golem entre os Enlilitas. O Golem, na mitologia judaica, é um ser artificial associado ao misticismo, particularmente à Kabbalah, que, segundo se acredita, pode ser trazido à vida através de um processo divino. Outros seres supostamente criados artificialmente, como o homúnculos na alquimia, e o moderno Frankenstein de Mary Shelley, se inspiraram nesta lenda. O Golem seria, então, um ser animado feito de material inanimado, muitas vezes retratado como um gigante de pedra. No hebraico moderno, a palavra Golem seria uma derivação da palavra Gelem, ou Homelgelem, que significa matéria-prima, e corrobora com as tabuletas sobre a origem do Golem, conforme está no livro dos Salmos. De ti não esteve oculta minha essência quando em segredo fui gerado. Nos recônditos da terra fui moldado. Teus olhos fitaram meu ser ainda disforme, pois em teu livro estão registradas todas as criaturas que a seu tempo serão criadas. Salmos, capítulo 139, versículos 15 e 16. Sabe-se que as primeiras histórias de golems são mais antigas que o judaísmo. Segundo o Talmud, tratado Sanhedrin 38b, Adamu, ou o primeiro Adão, é descrito como tendo sido criado inicialmente como um golem, quando seu pó estava misturado num pedaço sem forma. Somente Enki, e nenhum outro Anunnaki, dominava o conhecimento para ressuscitar alguém. Dependendo de como esse alguém havia morrido, ou talvez se não tivesse morrido totalmente, como foi com Inanna, poderia ser devolvido à vida, ao contrário do que ocorreu com Dumuzi. Isso nos leva a refletir se esse poder de ressuscitar os mortos, na verdade, não se tratava de uma tecnologia de ressuscitação, algo parecido com o que a medicina moderna possui, mas que, além de fazer retornar os batimentos cardíacos, também teria a capacidade de restaurar a atividade cerebral, que hoje é o que determina se o indivíduo está vivo ou morto.
fato curioso relatado na Bíblia hebraica fala de uma passagem em que o profeta Ezequiel é visitado por Ninurta, que condena os enlilitas por prantearem a morte de Tamuz. Lembrando que Tamuz era o mesmo Dumuzi, filho de Enki, fica claro que os enlilitas não deviam adorar ou servir outros Anunnaki, fora do clã de Enlil. Então me levou à porta da entrada da casa do Eterno, que dava ao lado norte, e eis que havia mulheres assentadas que clamavam por Tamuz. Taná, Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Tamuz, para quem ainda não teve oportunidade de pesquisar, era uma divindade assírio-babilônica, de origem popular, célebre sob o nome semítico de Adonis, meu senhor, na mitologia mediterrânea. Todo ano, no mês de junho, julho, que era o mês de Tamuz, seus adoradores celebravam seu luto. Por ocasião de seu período de residência, namorada do deus dos infernos, Nergal. Pesquisando um pouco mais sobre Tamuz, descobre-se que, para William Edwin Vine, um estudioso bíblico, a forma da cruz de 2 vigas teve sua origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo deste deus, tendo a forma do místico Tau, a letra inicial de seu nome naquele país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. E é claro que os crentes nas narrativas farão um malabarismo para negar todas as evidências que apontam para uma construção mitológica que mantém todos sob controle. Também encontramos o símbolo Tau em diversas outras culturas. Pelos antigos egípcios como símbolo de vida e proteção, pelos cristãos como a cruz de São Francisco, pelos celtas como símbolo de vida e ressurreição, na maçonaria associado ao grau de real arco e em tradições neopagãs modernas como símbolo de proteção espiritual. Por volta de meados do século III depois da Era Comum, as igrejas ou se haviam apartado ou haviam arremedado certas doutrinas da fé cristã. A fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstata, pagãos eram aceitos nas igrejas para que se regenerassem pela fé, permitindo que retivessem seus símbolos pagãos. Foi assim que se adotou o Tau ou T, na sua forma mais frequente, com a peça transversal abaixada um pouco para representar a cruz de Cristo. William Edwin Vine ainda explica em seguida que na Bíblia hebraica, Cam, um dos filhos de Noé, teve um filho chamado Cush. Este, por sua vez, tomou Semíramis por mulher, e com ela teve um filho chamado Nimrod, que foi adorado como o deus Sol. Cush gerou a Nimrod. Ele começou a ser valente na terra. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Contudo, após a morte de Cush, Nimrod tomou sua própria mãe, Semíramis, como esposa. Então Sem, outro filho de Noé, matou e esquartejou Nimrod por tamanha insanidade e perversidade. Semíramis reuniu todas as partes do corpo de Nimrod, exceto o pênis, e declarou que ele não havia morrido, mas sim ascendido ao sol, tornando-se o divino filho do céu e o Deus Sol. Ela mesma se intitulou a Rainha do Céu dos Babilônicos. Também está relatado no livro do profeta Jeremias, que este recebeu uma orientação de Ninurta, que condenava a entrega de oferendas a Inanna, aqui representada pela Rainha do Céu. As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha para oferecer bolachas para a Rainha dos Céus, e para derramar libações a outros deuses, para me provocar. Taná, Jeremias capítulo 7, versículo 18. Através de sua lascívia e adultério, Semíramis ficou grávida, mas afirmou que havia sido engravidada pelo espírito de Nimrod, o deus Sol, e que seu filho, Tamuz, era o próprio Nimrod encarnado. Esta teria sido a primeira referência conhecida sobre a Trindade. Notaram alguma semelhança entre a história de Osíris, Ísis e Horus, narrada pelas tabuletas, e a história de Jesus? Acreditem, não é mera coincidência. Pois bem, Tamuz se tornou um caçador como seu pai, mas foi morto por um porco selvagem.
Seu sangue então teria caído sobre o toco de uma árvore verde que cresceu milagrosamente durante a noite. Esta árvore então supostamente se tornou sagrada devido ao sangue de Tamuz. Semíramis proclamou um período de 40 dias de luto a cada ano, durante o qual nenhuma carne poderia ser ingerida. Os babilônios passaram a ser obrigados a fazer o sinal do T na frente dos seus corações. Assim nasceu o sinal da cruz, usado como um símbolo sagrado e mágico para afastar todo o mal. É possível percebermos a manipulação que induz todos ao erro. Assim, uma coisa vai puxando a outra, sempre com o mesmo objetivo: controlar as pessoas pela narrativa. O escritor Alexandre Hislop, autor de As Duas Babilônias, diz que a Trindade começou na antiga Babilônia com Nimrod, Tamuz e Semíramis. Semíramis exigia adoração tanto para seu marido quanto para seu filho, bem como para si mesma. Ela alegou que seu filho era o pai e o filho. Sim, ele era Deus Pai e Deus Filho, a primeira trindade divina incompreensível. E diz ainda que a adoração pagã babilônica de Nimrod, Semíramis e o Filho encarnado de Deus se estendeu por todo o mundo e acabou assumindo o nome de cristianismo trinitário. Outro autor, Ralph Woodrow, diz em seu livro Babilônia, Religião de Mistérios, publicado pela primeira vez em 1966, agora esgotado, que as práticas e ensinamentos da antiga Babilônia e suas contrapartes modernas na Igreja Católica Romana e suas filhas protestantes não estão de forma alguma isoladas do cristianismo professo. Segundo ele, todos os caminhos levam à Babilônia, e a humanidade em geral segue variações de um tipo ou de outro da religião da Babilônia, até os dias de hoje. Então perguntamos, o que está por trás da construção do cristianismo dentro do contexto das tabuletas sumérias? Para onde tudo isso tem nos levado durante todos esses anos? Continuando, quando os dois seres chegaram perto de Ereshkigal, ela ficou desconcertada por não saber se eram Anunnaki ou terrestres, e isso mostra o quão perfeitos eram esses robôs. Namtar tentou alvejá-los, mas eles saíram ilesos, afinal, não eram nem Anunnaki, nem humanos, mas máquinas. Então eles chegaram até onde estava o corpo de Inanna, pendurado por uma estaca, e usaram um desfibrilador para reanimá-la. Em seguida, deram-lhe um pouco da água e colocaram um pouco da planta da vida em sua boca. Inanna despertou do mundo dos mortos. Era hora de partirem, mas Inanna ordenou que o corpo de Dumuzi também fosse resgatado. Eles obedeceram e, em seguida, colocaram-se em fuga. Por cada uma das 7 portas que Inanna passava, ela recuperava suas roupas, seus equipamentos e sua arma. Dali seguiram para a Núbia, onde ficava a morada de Dumuzi. Ela desejava lavá-lo com água pura, ungí-lo com doce azeite e envolvê-lo em um manto vermelho. Depois, repousaria seu corpo numa laje de lápis lazuli e, por fim, lavraria para ele um lugar de descanso nas rochas até que chegasse o dia do surgimento. Não é curioso que esta narrativa se confunda com a de Jesus, especialmente quando seu corpo é tratado com óleos antes de ser sepultado até o dia de sua ressurreição? Depois disso, Inanna seguiu para a morada de Enki, exigindo que Marduk pagasse com a vida pelo mal que havia feito a ela e a Dumuzi. Porém, Enki não aceitou. Ele alegou que, embora Marduk tivesse errado ao criar um estratagema que levou Dumuzi ao desespero, ele não havia assassinado diretamente o irmão. Inanna não ficou convencida pelos argumentos de Enki e decidiu pedir ajuda a seu pai, Nanar, a seu irmão Utu, ao avô Enlil e aos tios, Ninurta e Ishkur. Em uma grande assembleia, eles se reuniram e deliberaram sobre o que deveriam fazer. Ninurta foi o primeiro a pedir a palavra. Eu digo que medidas fortes devem ser tomadas para colocar um freio definitivamente em Marduk. Ele já passou de todos os limites há tempos, e se não fizermos nada agora, temo que num futuro próximo
iremos nos arrepender disso. Utu, o irmão gêmeo de Inanna, também se posicionou com firmeza. Quero que todos aqui saibam que descobri que Marduk e o Zigig trocaram palavras em segredo, e afirmo que confabulam contra todos. Isso não pode ficar assim. Enlil, o principal alvo de Marduk, concordou que a terra precisava se livrar dele e de suas maldades de uma vez por todas. Irmãos e irmãs nibiruanos, eu corroboro com tudo o que foi dito. Já estamos muito além do momento ideal de pôr um fim às ardilosidades de Marduk. Enki, meu estimado irmão, me perdoe, mas seu filho já foi longe demais. Os termos da rendição de Marduk foram encaminhados por Enlil a Enki, que o convocou juntamente com seus outros filhos. Este era o momento de Enki agir como se esperava de um líder, chamando Marduk definitivamente à razão, para impedi-lo de continuar provocando problemas para a missão Terra e para todos os outros Anunnaki. Porém, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, Enki escolheu, mais uma vez, fechar os olhos para todas as coisas ruins que Marduk estava fazendo na Terra e preferiu atuar como seu advogado de defesa. Ele alegou que Marduk não assassinara Dumuzi, apesar de ter instigado Gestinanna a agir com perfídia para sabotar o casamento com Inanna. Diante de todos vocês, eu, Enki, levanto-me para defender Marduk. Não é justo atribuir a ele a culpa pela morte de Dumuzi. Alego que Marduk não cometeu tal assassinato, apesar das circunstâncias apontarem para sua influência sobre Gestinanna. Foi ela quem, levada por suas próprias razões, agiu de maneira traiçoeira para sabotar o casamento de Dumuzi com Inanna. Peço que considerem a complexidade das motivações humanas e divinas antes de julgarem Marduk tão severamente. Ele não é o vilão desta história, mas sim uma peça em um jogo maior de forças e intrigas. Enki também alegou que Marduk era seu primogênito e que seria seu sucessor natural. Só não se sabe para qual reino, pois nem em Nibiru, nem na Terra, o trono passaria para a descendência de Enki, mas sim para a de Enlil. Por fim, incitou seus filhos a se unirem para se protegerem da iminente morte que poderia vir das mãos de Ninurta, e lembraram que ele era implacável, como testemunharam quando Anzu perdeu a vida em uma batalha contra ele. Contudo, Marduk havia ultrapassado todos os limites, inclusive com seus próprios irmãos. Assim, apenas Gibil e Ninagal atenderam ao chamado de seu pai. Ninzida se opôs, enquanto Nergal hesitou em tomar a mesma posição de Ninzida, afirmando que só ajudaria Marduk se ele se encontrasse em perigo mortal. Foi depois disso que uma guerra de desconhecida ferocidade explodiu entre os dois clãs. Destemida, Inanna começou a guerra cruzando os domínios dos filhos de Enki, com sua nave celeste, desafiando Marduk para um combate e perseguindo-o até os territórios de Ninagal e Gibil. Para ajudá-la, Ninurta disparou raios fulminantes de seu pássaro da tormenta contra as fortalezas de Marduk, enquanto Ishkur atacou dos céus com relâmpagos abrasadores e trovões demolidores. Observem que aqui está sendo narrada, de forma alegórica, uma batalha aérea entre Inanna, apoiada por Ninurta e Ishkur, contra Marduk. Expressões como pássaro da tormenta referem-se à aeronave de Ninurta, também chamada de pássaro negro em outras ocasiões. Da mesma forma, disparar raios e relâmpagos são claramente descrições de armas poderosas que suas naves portavam. Toda essa perseguição contra Marduk, resultando em vários eventos catastróficos para a segunda região, lembra muito a narrativa bíblica das 10 pragas do Egito. No Abzu, os ataques de Ninurta varreram os peixes dos rios e dispersaram o gado pelos campos. Marduk então se retirou para o norte, para o lugar dos montes artificiais, que eram as pirâmides. Porém, perseguindo-o,
Ninurta orvalhou projéteis venenosos sobre as moradas, lembrando a chuva de granizo que caiu sobre o Egito. Depois, com sua arma que despedaça, o Sharur, que significa literalmente esmaga milhares, provavelmente algum tipo de aparato teleguiado com poder altamente destrutivo, talvez um drone de batalha, Ninurta roubou os sentidos das pessoas daquelas terras, e os canais que levavam as águas do rio se tornaram vermelhos de sangue, lembrando a praga que transformou as águas do Nilo em sangue. Em seguida, os resplendores de Ishkur converteram a escuridão das noites em dias flamejantes. Enquanto as devastadoras batalhas avançavam para o norte, Marduk se escondeu dentro do Ekur. Gibil desenhou um escudo invisível para ele. Nergal elevou até o céu seu olho que tudo vê, provavelmente um drone ou sonda. Inanna, por sua vez, atacou o esconderijo de Marduk com uma arma brilhante, dirigida por um chifre, que provavelmente tratava-se de algum tipo de canhão laser. Aqui peço a atenção de todos para o assustador poderio bélico que os Anunnaki tinham, ou melhor dizendo, têm. Não à toa, até hoje a ciência não consegue explicar os reais motivos de algumas regiões do planeta, falando no Oriente Médio e na África, só para citar alguns, terem regiões desérticas e, em alguns casos, até altos níveis de radiação. Isso sem falar no fatídico destino de Sodoma e Gomorra, destruídas por um ataque nuclear, evento este que já explicamos aqui no canal. Oron chegou para defender seu avô, mas acabou com o olho atingido pelo brilho da arma de Inanna. Utu mantinha distância para além do Tilmun, onde ficavam os carros celestiais, enquanto os Igigi e suas hordas de terrestres, junto com os Anunnaki, que apoiavam um e outro clã, guerreavam aos pés das pirâmides. Enlil mandou Enki tratar da rendição de Marduk antes que mais sangue fosse derramado. Ninmah pediu que Enki ouvisse Enlil e se entendessem. Mas Marduk não se rendia, e agora de dentro do Ekur, continuava desafiando os Anunnaki envolvidos na sua perseguição. Então, da casa que é como uma montanha, o topo da pirâmide, ele fez seu último refúgio, impedindo que Inanna superasse a imensa estrutura de pedra, cujos flancos lisos de calcário desviavam os raios que partiam de suas armas. Entretanto, Ninurta descobriu uma passagem secreta e encontrou uma pedra giratória ao norte, que lhe permitiu atravessar um corredor escuro até chegar à grande galeria, cuja abóbada reluzia as emissões dos cristais como um arco-íris. Muito provavelmente, fora Ningzida que revelara a Ninurta esta passagem, uma vez que ele, Ningzida, era o arquiteto das pirâmides e conhecia cada centímetro das construções. Do lado de dentro, alertado pelo barulho que Ninurta fez ao invadir a pirâmide, Marduk se preparou com suas armas para contra-atacar. Os cristais foram sendo destroçados pelas armas de Ninurta, que avançava pela galeria. Marduk então fugiu para a câmara superior, onde ficava a pedra Gug, ou a grande pedra que pulsa, que emitia feixes de luz em direção à constelação de Órion. Ele baixou as trancas de pedras deslizantes, impedindo assim que Ninurta invadisse, mas também sem ter como sair. Inanna e Ishkur seguiram Ninurta até o Ekur e discutiram qual seria o próximo passo para capturar Marduk, que estava encurralado. Após discutirem por um tempo, chegaram a um acordo. Ishkur, irmão de Ninurta, foi quem deu a sentença. Renda-se, Marduk. Você não tem para onde escapar. Se não se entregar, estará condenado a ser sepultado vivo dentro desse caixão de pedras. Orgulhoso e prepotente, Marduk não respondeu ao apelo de Ishkur, preferindo a morte, à rendição. Inanna deu-se por satisfeita com a sentença, e Ishkur fez deslizar para baixo os 3 blocos de pedra que selaram a galeria e a sorte de Marduk, que morreria aos poucos, sem água, sem alimento e sem oxigênio. Estaria Marduk condenado à morte mais terrível por inanição? Quais seriam as consequências para os terrestres com esta terrível guerra entre os Anunnaki? Teria o rei Anu que intervir para resolver este problema?
Estas e outras respostas você vai encontrar no próximo episódio. O destino de Marduk e a divisão das 4 regiões. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. O tráfico humano é um negócio de 150 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos são um dos principais destinos do tráfico humano e um dos maiores consumidores de sexo infantil. Há mais seres humanos na escravidão hoje do que em qualquer outro momento da história, mesmo quando a escravidão era legalizada. Milhões desses escravos são crianças. Não se cale, denuncie.